Olá! O Exame Nacional do Ensino Médio completou 20 anos com as provas aplicadas agora em novembro aos mais de 5 milhões de inscritos. O Enem é a principal porta de acesso ao ensino superior, já que a nota obtida define em quais universidades o estudante poderá se matricular. Garantir a segurança de tanta gente, elaborar uma prova que meça o conhecimento e assegurar o sigilo dessas questões até a hora do teste, que esse ano foi realizado em 2 finais de semana, é o desafio enfrentado há 2 décadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, uma autarquia do Ministério da Educação. Sobre esse trabalho, conversamos com a professora Marina Sfini, que é diretora do INEP. Obrigado, professora, pela presença no programa. Eu que agradeço, Silvio. Bom, tivemos o Enem agora completando 20 anos e esse ano realmente 5 milhões e 500 mil inscritos. Que balanço que o INEP faz de mais essa edição do Enem, quer dizer, que é realmente uma operação enorme para ser realizada no Brasil inteiro, né? Exato. A operação, vamos começar por ela, né? A operação, ela foi se aprimorando nesses 20 anos, até porque o Enem acabou ganhando uma importância muito grande. O valor da prova, de uma boa prova, lamentavelmente é objeto de cobiça de malfeitosos e etc. Então, em função dessas tentativas de vazamentos, de roubo de prova, isso foi se aprimorando, e hoje nós temos uma operação sofisticadíssima, né? Participam 600 mil pessoas na aplicação do exame, essas pessoas são capacitadas, nós temos apoio da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Advocacia Geral da União, das secretarias estaduais e municipais de segurança pública. Nós temos um monitoramento em tempo real por um grupo que localiza-se lá na sede da Polícia Federal, o outro nesse centro de comando e controle, que foi o mesmo usado na Copa do Mundo, e também os regionais. Enfim, nós temos um contingente de pessoas que vêm gradativamente, ano a ano, vestindo a camisa do exame e buscando garantir muita serenidade para o dia de prova. Então, essa operação foi absolutamente sofisticando-se, não é? A tal ponto que nós não tivemos nenhuma ocorrência este ano, nenhuma ocorrência grave, a não ser alguns acidentes da natureza. Tivemos uma enchente no interior de São Paulo e no Tocantins, mas esses alunos que não puderam terminar a prova, porque faltou luz, energia elétrica, vão fazê-la agora no dia 11 de dezembro. Então, eu considero que a operação tem sido cada vez mais um sucesso nesse sentido de garantir a segurança dos alunos. Agora, a grande vedete do Enem é a prova, não é? Esta prova que começa lá em 98 por um desejo do então ministro Paulo Renato. Ele havia morado nos Estados Unidos, trabalhou no Banco Mundial, e os próprios filhos tinham passado por processos muito tranquilos de acesso ao ensino superior. E ele não se conformava do jovem brasileiro ter que ficar correndo pelo Brasil para fazer vestibulares diferentes e com calendários, às vezes, até conflitantes, e ele queria uma prova que pudesse ser aquilo que o Enem se transformou hoje, não é? Então, nós apresentamos para ele um projeto inicial. Eu tive a honra de estar no INEP nesse momento. Eu estava recém-aposentada na Unicamp, ele havia sido meu reitor, sabia do meu conhecimento de psicologia do desenvolvimento, então me deu essa tarefa, assim que eu apresentei uma proposta para ele, e nós fizemos já o exame em 98. E desde a sua primeira aplicação, ele vem sendo um grande motor da qualidade da educação de jovens, né? Lá naquela época já, inspiradas que estávamos pela Educação Mundial para Todos, a primeira conferência realizada lá em 90, em Jomtien, na Tailândia, havia ali um compromisso dos países signatários de ampliar esse conceito de aprendizagem. Já sabíamos que a só informação não era sinônimo de conhecimento. Sabíamos que a memória não era sinônimo de inteligência e que nós tínhamos que fazer da escola uma mediação para que os alunos, os jovens e as crianças pudessem aprender a transformar informação em conhecimento. Até porque esses são os desafios da nossa vida adulta, profissional. Quer dizer, cada vez mais nós vamos nos defrontar com novos problemas, novos desafios, e a escola tem que ajudar o jovem a aprender a resolver
problemas inéditos e não a decorar aquela resposta que estava no livro didático. Então, quando o Enem surge, em 98, já com essa visão, ele causa um impacto muito positivo na sociedade, né? Havia uma busca por compreensão, nós mesmos realizamos inúmeros seminários em universidades públicas, federais, estaduais, ele teve uma aceitação muito grande e ele começa, então, gradativamente a ganhar adeptos, não é? Entre as universidades, entre as instituições privadas. Já em 2002, quando eu deixei, então, a direção do Enem, ele já contava com mais de 500 universidades usando os resultados, 35, inclusive, públicas, algumas federais, e ele continuou, então, nesse crescendo de qualidade e impactando um pouco as escolas, não é? Porque, embora ele não tivesse nenhum compromisso com o currículo, especificamente avaliar currículo, na verdade, ele sinalizava e sinaliza hoje para as escolas de ensino médio, não só o que os alunos devem aprender, mas também como aprender. E isso se concretiza naquilo que nós chamamos de uma matriz de referência da avaliação. O que é essa matriz? Essa matriz, como o nome está dizendo, ela cruza duas variáveis diferentes, uma que diz respeito ao conteúdo e outra que diz respeito aos processos cognitivos, de tal forma que quando o elaborador de item vai fazer uma questão, ele sabe de que maneira ele deve verificar se o aluno dominou aquele conteúdo. Então, ao organizar uma situação, problema, ele usa o conteúdo e o processo cognitivo. Ora, cada vez que se mostra uma prova como essa, os professores se envolvem e se encantam e querem participar e querem fazer igual. Então, o Enem foi crescendo e em 2009 ele ganha, então, esse status maior de vestibular nacional, porque as universidades brasileiras passam a adotá-lo em seus processos seletivos, né? Ele tem uma profunda mudança estrutural, né? Usa-se, então, aquela referência do exame, que é o exame da educação de jovens e adultos, que já tinha 4 áreas de conhecimento. Usa-se a mesma matriz de avaliação para elaborar, então, 4 exames, 4 provas diferentes, uma para cada área de conhecimento. E a redação, né? A redação, Silvio, foi uma verdadeira batalha, né? Porque o nosso ministro, na ocasião, querido ministro Paulo Renato, ele era economista de formação, portanto, muito acostumado ao pensamento objetivo, objetivado, quantificado. E quando nós propusemos a redação, ele disse de jeito nenhum, porque haverá muita subjetividade, e nós fizemos uma verdadeira excursão de ótimos professores de língua portuguesa para demonstrar para ele que era possível obter objetividade partindo de um critério subjetivo. Aliás, tudo que é objetivo foi subjetivo antes, né? Sim. Nós o convencemos. E aí criamos os critérios de correção da redação e eles vêm, então, transformando, inclusive, a área de língua portuguesa no Brasil, né? Então, consagramos a redação e hoje nós temos uma prova que tem uma redação, uma de língua portuguesa, né, de linguagens, perdão, porque temos ainda inglês ou espanhol, temos a prova de ciências humanas, que envolve aí componentes de filosofia, sociologia, história e geografia, temos a prova de matemática e a de ciências da natureza, que envolve os componentes de física, química e biologia. Bom, então, pelo que a senhora está dizendo, na sua opinião, o Enem foi realmente um processo inovador, não só na maneira como ele afere o conhecimento, né? E também por ele ter esse alcance nacional que antes não existia, né? Exato. Os mais jovens talvez não se lembrem, mas realmente, como a senhora citou, antigamente para uma pessoa entrar no vestibular aqui de Brasília, para ele tentar uma vaga na USP em São Paulo, ele tinha que ir lá em São Paulo, pegar um ônibus, um avião e fazer a prova lá. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, na Bahia. Então, hoje, ele fazendo a prova no interior do Piauí, ele tem condição de ter acesso a uma universidade no Rio Grande do Sul, por exemplo. Isso, né? Nós fazemos em 1.700 municípios diferentes, né? Com salas públicas. As salas são mais de 200 salas de teste. Quase um terço dos municípios brasileiros, Exato. então. Né? Então, eu acho que estão bem representados. Nós calculamos, Silvia, até a distância da moradia do aluno, onde é que ele vai fazer a prova, enfim. É um exame, do ponto de vista da operação, muito bem cuidado. E a nossa VEDET, que é a nossa prova, tem sido motivo de muita mobilização da sociedade, né? Os temas de redação, por exemplo, né?
né? Durante esses 20 anos, nós propusemos para a juventude que refletisse sobre temas de muito significado, que circulam na sociedade, que fazem parte da vida deles, não é? Violência contra a mulher, trabalho infantil, educação de surdos, este ano a manipulação de dados pelos algoritmos da internet, enfim, é algo que faz parte do universo da juventude, mas que aí sim queremos uma reflexão acerca desses temas que são tão polêmicos para nós. Temas muito atuais, né? Exato. Como é que são definidos esses temas da redação do Enem e antes até mesmo, como é que essas questões são elaboradas? Olha, na verdade nós temos uma chamada pública, em edital público, e professores de diversas regiões do Brasil, de universidades públicas e privadas, se inscrevem. Eles, então, passam por um treinamento, não é? Eles elaboram questões que nós avaliamos e eles vão, então, cada vez mais aprimorando a sua capacidade de elaborar questões. O pessoal da língua portuguesa faz também propostas de tema da redação. Não só o tema, mas, inclusive, os excertos que vão acompanhar, a provocar, citações, né? Exato, e ajudar um pouco o aluno a pensar sobre isso. Isso tudo é feito com esta colaboração e nós temos um banco com tudo isso e isso depois, então, é aprimorado pelas equipes internas do INEP, já com um grupo bem reduzido de consultores. Até porque tem sempre a preocupação com o sigilo, né? Tem que ser um número pequeno de pessoas saber disso, né? Na questão da redação, os temas eles têm um filtro antes, quer dizer, vamos falar sobre temas assim, assim, assado, ou não existe? Qualquer coisa que a pessoa apresentar pode ser avaliada? Não, as pessoas propõem e nós avaliamos a adequação. Eu tenho a honra de participar com a equipe técnica disso, nesses últimos 3 anos também. Fazia isso no início, aliás, eu acho que é uma das partes mais gostosas do exame. O ano passado, né, nós ousamos muito, resolvemos tirar do anonimato, não é, os surdos que não tinham uma educação adequada. E isso nos enche de orgulho, viu, Silvio? Cada vez a gente recolher esse ideário da juventude brasileira é uma coisa muito significativa. Veja você, quando fizemos a violência contra a mulher, eu não estava no INEP. Quando eu cheguei, em maio de 2016, havia ali um depositório de pedidos de socorro por meio da redação de mulheres que pediam socorro mesmo no texto da redação, porque os agressores eram ou o companheiro, ou o marido, ou o filho, etc., né? E nós, então, imediatamente gravamos essas redações de total sigilo e entregamos para a Autoridade Policial Federal, porque essas pessoas estão pedindo socorro e nós não somos as pessoas aptas a fazer isso, não é? Eu acho que é um tema social de extremo alcance, nós preservamos todo o sigilo das informações, mas nós temos aí o ideário desta juventude que faz a prova ao longo dos 20 anos. E é um ótimo banco de dados para os nossos pesquisadores de mestrado e doutorado poderem fazer uma análise sociológica, filosófica, de como é que se evolui aí o pensamento da juventude do Brasil. Esses temas todos que são debatidos no Enem, não só nas redações, como também nas perguntas, né? Muitas vezes são temas que trazem polêmicas na sociedade, né? Mas essa decisão é tomada individualmente ou existe um grupo? Coletivamente. Né? Não é, assim, não é você que resolve. Não, mas eu faço parte, sou a responsável por esse grupo, tenho orgulho até de dizer isso, é a coisa que eu mais gosto de dizer do meu currículo, é isso, não é? Mas veja bem, Silvio, o que é que nós procuramos? Nós procuramos uma diversidade de autores, não é? Você tem nas últimas impressões de língua portuguesa e de ciências humanas, que pode ser até problemático para alguns grupos, mas você tem uma tipologia de textos, uma tipologia de autores absolutamente abrangente e, acima de tudo, um profundo respeito pela juventude brasileira. É errado, é preconceituoso imaginar que a juventude não pode interagir com questões com as quais eles estão convivendo todo dia, não é? Drogadição, assédio sexual, pedofilia, toxicômanos, traficantes. Violência contra a mulher, exploração do trabalho infantil. Quer dizer, são questões que fazem parte da nossa cultura, né? E eu acredito que numa interpretação de texto de maneira correta, que é basicamente aquilo que o Enem exige, quer dizer, que você seja um leitor autônomo,
mínimo, não é? Para você compreender o texto, não é? Agora, cada leitor lê um texto com o seu contexto pessoal, com as suas crenças, os seus valores. Então, eu acho que é um debate ótimo que a sociedade faz. Acho que uma das funções, inclusive, do Enem é escancarar essas questões, mas nada, absolutamente nada daquilo que é privilegiado está fora do universo da nossa cultura. As provas do Enem são elaboradas utilizando questões com graus de dificuldade diferentes, né? Isso vale também na hora da avaliação, porque todo mundo tem uma dúvida muito grande sobre como é que é feita a avaliação do Enem. Tem até um nome interessante aqui do cálculo, que é a TRI, Teoria da Resposta ao Item. Que bicho é esse, professor? Pois é, Silvio. Isso é uma análise estatística, na verdade. Todas essas nossas questões são pré-testadas. Ou seja, nós podemos conhecer qual é o poder de fogo que ela tem. Por exemplo, ela discrimina o bom aluno do ruim? Ela elimina a tentativa de chute? Não é? Ela tem uma boa discriminação mesmo, quer dizer, ela é fácil, ela é médio. Quando a senhora diz que elas são pré-testadas, é que essas questões que caem no Enem, elas antes são apresentadas para outro... Elas fazem parte de um banco, ou seja, nós conhecemos o poder de fogo dela. Agora, é lógico que nós precisamos disso para montar uma prova equilibrada. Então, eu tenho que ter um pouco de questão fácil, um pouco de questão difícil, né? E um pouco de questão média. Isso é um equilíbrio da prova. E volto a dizer que mede aquelas habilidades que estão lá na matriz. Portanto, é um jogo de total transparência. Agora, quando eu vou para este ano, os 5 milhões que fizeram a prova deste ano são diferentes dos 6 milhões que fizeram o ano passado. Embora você possa ter aí mesmas pessoas, mas com tempos de escolaridade diferentes. Quem estudou um ano a mais sabe mais do que o ano passado, tá certo? Então, esse grupo de alunos, ao interagir com essa prova, que já foi equilibrada para ser um instrumento onde tem que caber todo mundo, quem sabe pouco, quem sabe médio, quem sabe mais difícil, tá certo? Este grupo inteirinho vai interagir com essa prova com a sua maneira de ser. Então, o que nós temos que garantir é que ela abrace todos os alunos e dê chance de a gente ter a manifestação daqueles que sabem pouco, que sabem médio, sabem mais difícil. Então, muito bem cuidado, viu, Silvio? Não, acredito. Então, todas as pessoas que fizeram a prova em torno desse universo das pessoas que fizeram a prova no Enem agora, que esse TRI vai ser construído e as notas vão ser dadas, né? Isso mesmo, entendi. Silvio. Depois da prova, agora no meio de novembro, nós já estamos na operação reversa, que é a volta, né, das redações. Elas começam primeiro a ser corrigidas, porque elas são todas escaneadas em meio digital. Os corretores, né, 12 mil corretores já foram específicos, treinados até dizer chega, fizeram curso, tiveram que corrigir provas. Enfim, é uma beleza o treinamento dos corretores. Eles já estão prontos, esperando as correções, as redações digitalizadas. Então, quando isso volta para esse banco, você começa essa correção. E a outra volta, então, o recolhimento de todas as folhas de resposta, não é? E volta, então, para as empresas que fazem esta aplicação para constituir, então, o banco de dados do Silvio, da Marinês, com todas as minhas provas e respostas. A partir daí, então, com esse banco de dados prontos, nós temos 3 equipes de estatísticos que fazem o cálculo. E os resultados das 3 equipes têm que ser os mesmos. E aí cada pergunta acaba tendo um peso diferente, né? Isso mesmo, não para cada aluno, para todo mundo, para a prova toda, né? Exatamente. Então, é muito bem cuidado, quer dizer, nós fazemos... Ninguém tem Natal no INEP, ninguém tem Ano Novo, essas equipes de estatísticos, porque nós temos que dar o resultado até 18 de janeiro para poder, então, se constituir a lista única do SISU, que é o Sistema Unificado de Avaliação do Ensino Superior. Então, veja bem, nós do INEP só fazemos a prova e damos o resultado. A lista da classificação vai para a Secretaria de Ensino Superior
E cada universidade estabelece os critérios de acordo com os seus próprios cursos. É a nota de corte que se chama. Ou a nota de corte mais os bônus, né? Por exemplo, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela dá 10% a mais na nota para os alunos que moram na região norte. É um outro assunto que eu ia perguntar para a senhora depois sobre isso. Exatamente. Se essa questão do ensino, do exame ser nacional, se ele não está criando meio que um desequilíbrio, porque você observa muito alunos de São Paulo, alunos do Rio, alunos do Rio Grande do Sul, sendo aprovados e indo estudar em universidades do Norte e do Nordeste, que são as regiões menos desenvolvidas economicamente do país. Isso não estaria criando um novo desequilíbrio no sistema? Então, a maior queixa, Silvio, não é nem deles tirarem as vagas dos locais, mas é porque depois de formados eles não ficam lá. Então, você tem todo um investimento da região e da localidade e eles não ficam lá, né? Nós sabemos disso, nós temos grandes invasores nesse sentido de outras vagas, com certeza absoluta, né? Agora, a decisão, volto a dizer, não é do INEP, a decisão é das universidades federais, né? Elas que aderiram a esse sistema e o sistema unificado permite mesmo que os paulistas roubem as vagas dos nortes e essas universidades podem criar salvaguardas nesse sentido para tentar, como o caso dessa universidade. Eles criam, viu, Silvio? Criam sim. Além da política de cotas, eles têm uma atribuição de valor, a cota regional, a cota de público e privado, tem sim. Não é um sistema único. A única coisa que é única é a nota e a lista que a gente faz. Além do SISU, também serve para o ProUni e para o FIES, é muito interessante isso. Quer dizer, você agregou ao Enem uma série de coisas muito boas para a juventude brasileira. A nota vale para você entrar em praticamente qualquer instituição superior do Brasil, né? Exatamente. Inclusive fora, porque parece que existe um convênio com Portugal, não é? 32 universidades portuguesas, inclusive em Lisboa, que já usam o Enem. A gente faz um acordo muito interessante, um acordo oficial, e o aluno, ao pleitear a universidade, leva o seu boletim impresso e a universidade pergunta para mim se aquilo é verdadeiro. Eu só apenas confirmo. Basicamente, essa é a nossa tramitação. E tem uma série de outros países ainda buscando informações, perguntando quais são as condições de intercâmbio desta prova. Muito interessante para nós, Silvio. Esse ano, a abstenção do Enem foi um pouco superior à do ano passado, parece, né? Foi um pouco inferior. Um pouco inferior. Isso. Nós ficamos ali em torno de 30%, né? No segundo dia. No segundo dia. Ainda é ausência. É ausência. Mas a pessoa, se faltar no segundo dia, é como se ela não tivesse feito a prova, que não basta para ela fazer um dia só, né? Não sei, vai que ela fez o segundo dia o ano passado. E a nota pode ser combinada. Pode ser combinada? Alguma delas podem valer. Tá. Não sabia disso. É interessante, então. Então, essa abstenção não Só agora representa... que a gente for bater mesmo a ausência dos 2 dias é que nós vamos saber. Por isso é que nós chamamos de ausência e depois é que publicamos a abstenção. Até porque a gente tem ata de sala, a lista de presença batida, é só aquela do cartão inicial da entrada na sala. Ainda vamos bater isso. Alguma novidade para o Enem 2019? Olha, nós temos muitas... 19 não, Silvio, até porque seria uma falta de responsabilidade, não é? Nós estamos aí com a base nacional para ser aprovada, não é? Se Deus quiser, até o final desse ano, a gente tem que dar um tempo para as escolas se organizarem para fazer isso tudo, né? Então, eu acredito que nós vamos ter uma nova arquitetura, porque as diretrizes curriculares foram aprovadas agora, mas o recheio, aquela habilidade que nós vamos avaliar, vai depender da aprovação da base. Muito obrigado pela sua presença no programa, professora. Eu que agradeço, viu, Silvio? Obrigado. Eu que agradeço. Sucesso, obrigada mesmo. Obrigada. Obrigado. Bom, se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só visitar a nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtube.com/TV Senado. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, é só ligar para a gente, 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.